Bem, retomando, a bancada de defesa já está de volta. Terminada a instrução, que é justamente a oitiva das testemunhas, interrogatório da ré, nós vamos passar agora para a segunda fase, como já expliquei no início do júri, que é o momento em que os promotores de justiça e os advogados vão fazer momentos de sustentação oral nesse momento. Cada um terá à sua disposição 1h30, é o tempo máximo para cada um utilizar, não obrigatoriamente precisam utilizar desse tempo todo, mas tem à disposição esse tempo. Depois, passo para a defesa também esse momento. Lembro, mais uma vez, eles vão fazer perguntas, talvez, mas são perguntas que os senhores não irão responder, não irão concordar, não irão negar, apenas irão prestar atenção e até mesmo receber documentação que faz parte do processo, que está constando nos autos do processo de hoje. Então, por isso, peço que os senhores prestem atenção. Se quiserem café, as meninas estão servindo, água é só levantar a mão. Se tiver alguma dúvida também, é só comunicar com as oficiais de justiça que estão ao lado de vocês. Então, a partir de agora, 17h52, o MP tem à sua disposição 1h30. Com a palavra, doutores. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao presidente dessa sessão, doutor Marcos, da Nacional. Meus cumprimentos ao doutor Davi Galo, a quem eu tenho a honra de compartilhar hoje este plenário. Meus cumprimentos à minha assessora, Paula Mergulhão, a bancada da defesa, todos os servidores, polícia militar, servidores públicos que nos ajudam diuturnamente aqui nos trabalhos, e também a sociedade catagrossense. E, por fim, meus cumprimentos aos senhores jurados que deixaram seus trabalhos, suas famílias, para estar aqui hoje para julgar um crime de sangue, para estar aqui hoje para fazer justiça pela vida de Érica. Meus cumprimentos também, novamente, à senhora Égina, que mesmo medicada, está aqui presente ainda para ficar até o final desta sessão. E meus cumprimentos, se não é cumprida comigo, ao pessoal aí que está assistindo pelo YouTube. Antes de começar, eu gostaria só de esclarecer aos senhores qual é a função do Ministério Público. O Ministério Público, ele não é um mero órgão acusador. Nós não estamos aqui apenas para fazer um acusado ser condenado. Quando a gente verifica a fragilidade das provas, a gente pede a absolvição. A gente também trabalha na questão da saúde. A gente trabalha a questão da saúde, crianças em situação de risco, vulnerabilidade, adoção, direito de família, quando o pai não paga atenção, a gente manda prender, a questão dos idosos, do consumidor, corrupção de políticos, improbidade administrativa, consumidor. Então, é uma seara enorme, meio ambiente. Essa parte criminal é só um grão de areia numa grande duna. E nunca o Ministério Público vai pedir a condenação de uma pessoa inocente, porque o nosso salário não vai aumentar por causa disso. A gente não vai ganhar verso nenhum por causa disso. Então, como os senhores sabem, hoje nós estamos aqui para julgar o crime de assassinato da menina Érica, de apenas 19 anos de idade, que estava no balcão trabalhando com sua patroa e com seu patrão, e que foi friamente assassinado sem qualquer possibilidade de defesa. Inclusive, eu estava vendo que ela nasceu no dia 22 de outubro, ou seja, que foi assassinada dia 27, 5 dias depois do seu aniversário. Eu fiquei muito triste em não poder fazer perguntas para ela. E, sinceramente, eu não estou muito bem. Estou meio trêmula, com ânsia de vômito. Eu tenho 12 anos no Ministério Público. E eu nunca fiz tanta mentira de trabalho. É um desrespeito com os senhores, especialmente com os senhores jurados e com este juiz. Normalmente, o criminoso, quando ele é homem ou mulher, filho, ele confessa e ele paga pelo que fez. Ele não sai inventando mentiras sem provas
senhores acham que se a Ederlane tivesse recebido várias ameaças de números diferentes, isso não estaria no processo? Em algum momento a defesa mostrou áudio dela sendo extorquida, áudio da pessoa que está pedindo dinheiro, pedindo 20 mil, depois faz não sei quanto, não. Por quê? É mentira. E a irmã dela, meu Deus, a irmã dela mentiu de novo. Para quem não sabe, essa é a terceira vez que estamos aqui. Acredito que a maioria deve saber porque passou na internet, no YouTube. A primeira vez foi cancelado o júri, porque aplaudiram a fala minha. Né? Fiquei muito infeliz, porque a gente já estava na metade do negócio. Fizeram até meme com o copo do jurado. Por favor, não se manifeste. É o meu jeito de falar. Se eu fizer perguntas aos senhores, à plateia, não se manifestem. Para que a gente consiga concluir hoje esse júri e que a Érica tenha justiça. Onde ela estiver, com certeza ela está com isso. Eu não tenho dúvida disso. Da segunda vez que teve o júri, eu estava de férias. E quem veio foi a doutora Patrícia Camilo e a doutora Gabi, ambas minhas amigas. E aí, não compareceu nenhum advogado. São quantos advogados? 3, 4, 5. Nenhum veio. E o mais estranho é que naquele dia abril, que foi anulado, esse júri de maio foi marcado exatamente naquele dia em abril. E todos os nobres advogados concordaram. E quando foi em maio, doutora Patrícia e doutora Gabi tinham feito um júri anterior em cada hora. Vieram mesmo assim, cansados. E um dos nobres advogados, que eu não sei qual foi, apenas um, pressionou, dizendo que não viria por desgaste físico e mental, porque tinha feito um júri em 2 dias, algo assim, em Feira de Santana. Em total desrespeito a estes júris, em total desrespeito aos senhores. E depois vamos falar de lealdade processual. Fala. Excelência, pela ordem, eu não ia interferir, mas como está falando da defesa, eu capitaneio isso aqui, inclusive, a defesa, então eu preciso me manifestar. Queria que a senhora me concede uma parte para me manifestar, por favor? Certo. Então é o seguinte, sim, aconteceu o julgamento, nós tivemos um júri em Feira de Santana que eu peticionei nos autos, inclusive, esse julgamento demorou 18 horas, acabou na madrugada de um dia para o outro, e nós tínhamos que ainda pegar a estrada para vir para cá, e se nós, com esse desgaste de um júri em Feira de Santana, pegar a estrada para vir para cá, a única pessoa prejudicada seria a ré. Nós não tínhamos essa condição de fazer o julgamento. Então, como está falando da defesa, estamos explicando o motivo. Isso não é deslealdade, não é desrespeito, e eu queria deixar claro para a senhora e que haja esse respeito, o recíproco, exatamente, porque não foi desrespeito nem deslealdade. Foi explicado e demonstrado nos autos. Só para isso. Os mesmos, sim, todos. Agora, deixa eu lhe dizer outra. Eu fui pesquisar o processo que os senhores fizeram no júri lá. Sim. Os senhores foram intimados, vocês já viram, muito antes. Mas a gente não sabia que ia demorar 18 horas. Doutora, a gente não tinha conhecimento que o julgamento duraria quase 20 horas. Por causa disso. Não tinha um bola de cristal para saber, adivinhar. Mas todo mundo sabe que vocês fazem júri até de madrugada. Como assim, senhor? Não, até de madrugada, se chegar até lá. Se chegar. Fica à vontade. Excelência, mais uma vez, eu peço respeito aqui, o decoro. Não,
A senhora está insinuando que é malandragem. Assim, se foi malandragem, isso aqui. E aí é um desrespeito, eu vou falar para a senhora. A única prejudicada da defesa não comparecer por conta do desgaste do júri anterior foi a acusada. Atrasou o julgamento. Então, ela está presa até hoje e quem prejudicado foi ela. Então, mais uma vez, faça a sua peroração de forma respeitosa. Obrigado. Pronto. Foi justificado, excelência. E a gente está aqui fazendo esse julgamento e vamos discutir a prova do processo. Sim, claro, sim. Com respeito, sim. Eu vou pedir pela ordem, excelência. Assim, eu vou pedir questão de ordem, excelência. Não é a parte. Só para a gente diferenciar. A parte eu peço a vossa excelência, a questão de ordem eu peço ao juízo. Se ele entender pelo deferimento, ele fala. Bem, eu estou anotando aqui. À vontade, excelência. Qual a palavra, doutor? Qual é a questão de ordem? Eu entendo, excelência, que ao dizer em plenário que o movimento da defesa, em função do compromisso com sua cliente, foi uma malandragem, um termo chulo, eu compreendo que é um argumento de autoridade do Ministério Público, é tentar rebaixar a defesa para poder desqualificar o trabalho da tribuna. Então, eu quero que conste em ata, né, a fala da nobre promotora, para que fique registrado. Ok, doutor. Posso continuar? Fica registrado e pode continuar, doutora. Então, nesse dia, que não houve o júri por ausência da defesa, o nobre magistrado condenou a ré em litigância de má-fé em 10 salários mínimos. Litigar de má-fé é exatamente tudo isso que eu falei. Não agir com lealdade, marcar um júri, não. Mas vamos faltar para os fatos que é importante. Eu fiz esse parêntese apenas para esclarecer aos senhores, especialmente aos senhores jurados, para ter cuidado com os fatídicos argumentos, porventura levantados pela defesa logo mais. Deixa eu ver aqui. Voltando. Em resumo, como os senhores ouviram, estava Celiane junto com Ederlando na loja, quando o executor chegou, anunciou um suposto assalto, ele teve acesso ao celular que as vítimas jogaram, teria acesso, se quisesse, ao caixa que estava sendo fechado, ao dinheiro, mas ele não o fez. Ele simplesmente atirou em Érica e ela já caída ao chão, no primeiro tiro que foi alvejada, porque o primeiro mesmo que ele disparou não pegou em ninguém, o segundo pegou no peito, salvo engano dela, ele ainda se debruçou e deu um tiro na cabeça, que foi o tiro fatal. Eu vou mostrar aqui para os senhores o laudo. Eu estou mostrando o laudo para os senhores, vou dar um tempinho para os senhores darem uma folheada, onde consta aí na primeira folha as evidências, né, de lesão perfuro-contusas, de impacto, perfuração de projéteis na vítima. Aí fala, né, dos projéteis de arma de fogo perpetrados por outrem. E lá no final, que eu não quis mostrar no telão em respeito à dona Edna, tem lá o local e tem o corpo. Se quiser mostrar, já falei que a dona Edna não tem problema nenhum. Na sua fala o senhor mostra. Na sua fala o senhor mostra. Então, os senhores vão ver, lá na frente, quando o doutor Davi Galo for falar sobre os quesitos, sobre o tipo penal em que está em curso a ré, que é o artigo 21 do Código Penal, com várias qualificadoras, dentre elas, a impossibilidade de defesa da vítima, porque ela estava lá, trabalhando, e chegou o meliante e já foi logo alvejando Érica. A outra qualificadora, que o doutor Galo também vai explicar para os senhores, é a questão do motivo torpe, que é a inveja, motivo de paga ou promessa de recompensa, porque a ré pagou aos executores para matar Celiane. Tem ainda a outra questão, que é um aumento de pena,
que é o crime praticado no âmbito de violência doméstica. Por quê? Porque Celiane, que era o alvo, é cunhada. A doutora, mas não foi ela que morreu, foi Érica. Mas a nossa lei diz que quando você quer matar uma pessoa e acaba acertando em outra, você responde como se tivesse matado aquele que você queria matar. E é por isso que lá na frente o doutor Galo vai explicar sobre. Tem também um documento que eu queria entregar para os senhores, que é o relatório de investigação da polícia, que é muito importante, que é nesse relatório, que apesar da defesa ter mencionado que não está nos autos, e a gente ter esclarecido que sim, consta a questão de Tatiane. Eu não vou entrar nessa questão de Tatiane, eu não vou esticar a baladeira, porque esse processo não é de Tatiane. Mas foi citado por quê? Porque a ré agiu com o mesmo modus operandi, matar uma cunhada. Assim como foi aqui. Mandar matar, na verdade, né? Porque ela tem dinheiro, é rico. Por isso que foi citada. Aí a questão do processo de Tatiane está com o doutor Davi, lá em Salvador, mas ela já tem medidas protetivas da Maria da Penha, decretadas em favor dela, para garantir a integridade física dela. Outra questão também, que foi colocada e é muito importante, infelizmente a gente não pôde fazer perguntas à ré, mas em outra oportunidade, na primeira fase do tribunal do júri, ela foi interrogada e ela disse que não tinha nenhum motivo para ter inveja ou ciúme de Celiane, porque ela é muito bonita, porque ela tem dinheiro. Agora vejam, a inveja é um sentimento vil. A inveja existe desde antes de Cristo. Caim matou Abel, o próprio irmão, por inveja. Quem aqui nunca foi vítima de inveja? Não se manifesta. A inveja é mola propulsora de vários homicídios. Há séculos e séculos. A madrasta da Branca de Neve. Vamos citar o Aldir, a madrasta da Branca de Neve já estava viúva, rica e linda, mas a inveja fez ela pagar caçador e mandou tirar a vida da Branca de Neve. Vejam o perigoso sentimento da inveja. E como o Celiane falou, eu nunca fiz nada contra ela. A inveja é um ódio gratuito. Você não precisa fazer nada, a outra pessoa te odeia. Ela odeia a sua existência. Vamos lembrar também que viveu agora o Rei Leão. Filme lindo, Rei Leão. Onde tem o irmão do Mustafá, que é o Rei Leão, que é o Scar, que se alia às hienas para assassinar o próprio irmão. Também porque por inveja. E aqui também não foi diferente. A ficção fica vida real. E eu só espero que não se repita. E que a dona Celiane continue viva e que Tatiane lá em Salvador também continue viva. Segundo consta, foi evidenciado em várias falas da defesa, e o Ministério Público não pode passar a saber em relação a isso, todo momento perguntando se Celiane usa óculos, Érica usava óculos, Celiane usa aparelho, Érica usava aparelho. Os jurados não devem estar entendendo por quê. O tipo de pergunta muito menos abata ele. Eu vou explicar. É porque, possivelmente, o argumento da defesa é que o assassino não errou o alvo. Ele matou a Érica de propósito. Entendeu? O argumento da defesa é esse. Ele não errou o alvo. Porque as duas são diferentes e ele matou de propósito a Érica. Só que nós vamos mostrar a foto de Érica ao lado de Celiane. E aí os senhores vão ver como são semelhantes.
E aqui está todo mundo sentado, está todo mundo vendo o júri, está todo mundo tranquilo. Agora imagina um cenário de assassinato, onde o cara está armado, a adrenalina lá em cima, duas pessoas parecidas. Ele podia muito bem enrolar. Certo? E aí, senhores, eu acho o argumento inteligentíssimo da defesa, mas, veja só, vamos ser atentos aqui, eu sei que está todo mundo cansado. Se o executor matou a Érica por engano ou não, tira a mandante da autoria da mandante? Não tira, senhores. Não tira. Ela continua sendo a mandante. Agora ela teve o azar de contratar um matador, um 71. Um matador estelionatário. E aí ela ficou com raiva porque ele matou a pessoa errada. Não quis dar o restante do dinheiro acordado. E aí ele começou a extorquir. Ela foi vista de extorsão? Foi. Porque bandido é bandido, mas bandido tem que falar. Se você fez um acordo com o bandido, cumpra. Então ela fez um acordo, ele matou a vítima errada. E ela deveria ter pago. Como ela não pagou, ele confessava a extorquir. Agora veja, se ela foi vítima de extorsão ou não, tira a autoria dela como mandante? Não. Não tira. Então, senhores, não se deixem enganar pelas falácias e pelas mentiras. Porque tudo que foi falado de Rubem, de Sombra, é só ela que fala. É tanto que ela nem quis ser questionada pelo Ministério Público. É tanto que ela nem juntou essas várias ameaças de diversos números diferentes. Excelência, pela ordem. Doutor, é a segunda vez que o Ministério Público está fazendo referência indireta ao silêncio da acusada. A senhora falou, no instante, que se sentiu triste em não poder fazer perguntas à acusada. Isso é uma referência indireta ao silêncio, que é vedado pelo Código de Processo Penal e é causa de nulidade absoluta. Nós deixamos passar. Nesse segundo momento, a senhora fez referência novamente. A senhora disse que tanto que ela não quis... Excelência, a senhora fez referência ao silêncio da acusada. E eu compreendo que a senhora é uma promotora muito competente e sabe que isso não é permitido pelo Código de Processo Penal sob pena de nulidade absoluta. Então, a defesa quer que conste em ata, né, as duas referências que o Ministério Público fez ao silêncio da acusada. E, se possível, também, Excelência, que o senhor, Vossa Excelência explique para os jurados novamente a questão do silêncio, né, o uso do silêncio, porque ele não prejudica a ré. Bem. Deixa eu pausar aqui. Bem, os requerimentos de constar em ata são legítimos, será constado em ata. O detalhamento de como isso aconteceu é fácil de se comprovar, afinal está tudo bem gravado. A forma que é colocada na ata não demonstra exatamente como aconteceu, então, como o doutor falou, é uma menção indireta, enfim. Será constada na ata a insurgência do doutor. Houve a solicitação de esclarecimento quanto ao silêncio, é um direito da ré em ficar em silêncio, não responder às perguntas, seja da defesa, seja do Ministério Público, seja do juízo. No momento em que nós encerramos a instrução, a última parte é ouvir o interrogatório do réu. Se houver a opção do réu em não falar, é a opção dele. A legislação não traz nenhum prejuízo para o réu em não responder essas perguntas. Então, foi essa a solicitação de esclarecimento prestada aqui. Vou acrescentar mais 2 minutos, além dos 4 que já foram colocados. Retorna a palavra à doutora Renata. Então, voltando. Houve também um momento em que a ré falou, nas perguntas da defesa, que só mandava áudios para Rubem, porque Rubem seria, em tese, o grande maestro aí da situação. Porque Rubem seria analfabeto. Entretanto, Rubem era candidato a vereador, eu vou comprovar aqui para os senhores, porque, diferentemente da defesa, o Ministério Público fala que troca. Então,
se registro de candidatura, um dos requisitos é ser alfabetizado. Como é que ele era analfabeto? Está aqui o registro dele, já estava nos autos. Rubem da Capoeira. Outra questão também, que ficou desapercebido, talvez, não sei, é que várias vezes a defesa questionou para as testemunhas por que a polícia não investigou as pessoas que receberam PIX, Amanda, Tatiane, por que não investigou Rubem. Existem vários procedimentos sigilosos, inclusive de quebra de sigilo de dados, serviço eletrônico, e num dessas quebras de sigilo, a gente pegou o telefone onde tem o texto, o print do texto, que o suposto estou, sei lá, como fala, quem faz distorção. Achacador. Pronto. E ele poderia ter manipulado a mensagem. E aí tem lá o número 71, que a gente foi, ó, tá vendo? 9920-2047. Tanto tem as mensagens de texto, como tem também os áudios. E aí nós entramos com a quebra de sigilo, que sabe de quem é esse número, sabe o CPF, de quem? Pode mostrar, por favor? Milton Fingerhut. Estava no nome do Milton Fingerhut, o telefone que tem as mensagens e os áudios, inclusive os áudios que a defesa já colocou, e eu não vou ser repetitiva. Sendo assim, senhores, como eu disse, eu não vou me estender. Os senhores já conhecem o processo durante todo esse motivo, desde o primeiro momento que a gente está aqui. Já ouviram as perguntas, tanto do Ministério Público como da defesa. Já foi feito um resumo do que aconteceu no Dia dos Fatos. O depoimento que a derrama foi muito detalhista, muito claro, muito objetivo. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça. Eu já falei o que eu queria falar em relação aos pontos falhos da defesa e mostrei que realmente estão faltando com a verdade. E gostaria de dizer o seguinte, para finalizar minha fala e passar para o doutor Davi, que ele vai dar continuidade. Eu gostaria que os senhores jurados tivessem muito cuidado para não serem ludibriados. Eu gostaria que os senhores ficassem atentos a todas as provas que foram mostradas aqui. E tudo que não for provado, os senhores tenham dúvidas. Porque Érica foi assassinada no lugar de Celiane. Celiane ainda teme, inclusive, por sua vida. E a vítima precisa ser feita justiça. A vítima é nossa. A vítima é do Ministério Público. A vítima é de vocês, sociedade. A vítima é dos senhores jurados. Para que lá na frente, um parente dos senhores, seja de Larissa, seja de Renato, seja de Paulo, seja de Afonso, não passe por isso e não passe impune. Muito obrigada pela atenção. Sem mais. Dá o microfone. Excelentíssimo senhor, doutor Marcos Vinícius Paiva, digníssimo juiz-presidente desse egrégio Tribunal do Júri da comarca de Capim Grosso, peço-lhe desculpas antecipadas por não me alongar nas homenagens, mesmo porque não disponho de muito tempo e tenho muita coisa para mostrar ao jurado. Muitas perguntas que ficaram sem respostas e que o Ministério Público, a partir desse momento, responderá. A bancada da defesa, sinto não nominá-los, mas recebam as homenagens do Ministério Público. A minha querida amiga e colega Renata, parabéns pela brilhante exposição. É um prazer dividir a bancada da vida, na bancada do respeito à vida, com Vossa Excelência. Porque nós falamos pelos mortos, covardemente.
ao público em geral. Dona Edna, uma homenagem especial à senhora. A maior vítima, um zumbi, uma morta-viva que está aqui hoje à espera da justiça. Tenha certeza que, se depender desse promotor aqui, a senhora verá a justiça ser feita hoje. Aos advogados, estudantes, policiais, militares e, por fim, a quem tudo que está acontecendo aqui é direcionado a vocês 7. Senhoras e senhores, membros do Conselho de Sentença, eu falei com o nobre colega ali, eu vou ler um trecho de um livro a respeito de uma personalidade psicopata, porque eles deixam vestígios. E depois de tudo que vocês assistiram aqui hoje, eu quero que vocês respondam a si mesmos se o que eu vou começar a falar não se encaixa perfeitamente no que vocês ouviram e presenciaram nessa data. Os psicopatas, prestem bem, eu vou pedir que prestem bem atenção. Em geral, são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. São incapazes de estabelecer vínculos terrível, né? Afetivos, são incapazes de estabelecer vínculos ou de se colocarem no lugar do outro. São desprovidos de remorso. Muitas vezes revelam-se agressivos, em maior ou menor nível de gravidade, e com formas diferentes de manifestar os seus atos transgressores. Os psicopatas são verdadeiros predadores sociais, em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Por isso, não se iludam com esses indivíduos. Este processo me chegou para estudar. Vanessa, eu queria, Larissa, eu queria mostrar para vocês o grau de frieza desta mulher. A vítima foi morta no dia 27. Bote aí os prints do marido dela, que eu quero mostrar para vocês o quanto aquela mulher, que ora se esconde de vocês ali atrás, é fria. Olhem o número. Esse número era usado por ela, era o número do marido dela. E olha o que é que diz. Volte o outro. Ó, dia 27 de outubro, a vítima morre, botem isso na cabeça, às 17 horas para de 18. Vejam bem, dia 27 de outubro, tem que ser no caminho entre a academia e a loja.
Isso é no dia anterior. Mas não quero que seja na frente dos filhos e do marido a reforma. Ela usa o linguajar de criminoso, de integrante de facção criminosa. Olhe o nome da pessoa que ela contrata para matar a cunhada. Sombra. Sombra é vulgo usado pelo Comando Vermelho. É aquele que vive à espreita, colhendo informações. O assassino não é da região, não. Vocês lembram aqui que eu perguntei por várias vezes, se ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro e ficou numa comunidade onde a polícia não ia. Mas vamos ler os prints. Olha o que é que ela diz. 13 horas e 55 minutos. Bom dia, Sombra. Já estou com o valor liberado para pagar. Só aguardando a conclusão da reforma. A morte dela. Volto no sábado. Ela viajou para criar um álibi, para ela não estar na cidade e não ter nenhuma chance de vincular ela ao crime. Ela cria um álibi, ela viaja 3 dias antes. Mas vamos continuar. O valor será para o mesmo Pix da outra vez. O Pix de Joana para Amanda, que é uma laranja. O valor será o mesmo Pix da outra vez. Você apaga nossas conversas, né? Isso ela falando com o criminoso do telefone dela. Foi a pessoa errada. Olha o horário. 27 de outubro. Ela primeiro, volto no sábado de viagem. O valor será o mesmo. Você apaga nossas conversas. Às 20 horas e 3 minutos, ela manda. A vítima morreu às 18 horas. Isso aqui é 2 horas depois. Foi a pessoa errada. Olha as fotos que lhe mandei. Gente, olha os horários. 20 horas e 3 minutos. Mas não foi esse o serviço solicitado. Não pode acontecer nada por aí tão cedo. Vamos para outra página. Não, aí não. Agora vai ter que esperar. Cadê o profissionalismo? A doutora mostrou a foto. Elas realmente poderiam não ser idênticas, mas eram bem parecidas. Cadê o profissionalismo? Ficaram tantos dias acompanhando e na hora faz isso. Bate para outra. Dia 26. Isso daqui é já tratando da outra. Agora vai ter que esperar matar ela ali. Cadê o faz tantos dias faz isso? E manda descerem para Salvador. Tinha mais de um. Manda descerem para Salvador. Quem? Os pistoleiros. Olhem os horários, senhores do júri, e a data. E fazer o de Salvador. E fazer o de Salvador. Ela contratou o Rubem, que foi dito aqui que era analfabeto, no entanto, foi candidato a vereador.
E a gente sabe que é requisito essencial ser alfabetizado. As mentiras começam a cair. Mas eu quero que vocês prestem atenção, são os horários. A moça tinha acabado de morrer, morta porque ela mandou matar a cunhada, e mataram a pessoa errada. Mas vamos, diga para não fazer nada. Olha, e o de capítulo 2 deve ser 2.000, adiantado. E o de Capim Grosso, só daqui a 3 meses. Olha os horários. Olha os horários. Isso é no dia da morte da vítima. A vítima tinha acabado de morrer. Diga para não fazer nada, só daqui uns 3 meses. Manda irem para Salvador. Me falaram aqui agora que o alvo certo estava do lado da menina. Olha o alvo certo ali. Estava do lado de sua filha. O alvo e o esposo estavam do lado e viram tudo. Não deixem fazerem nada hoje, para não chamar atenção. Pague 1.000 pelas despesas, o transporte, o traslado. Estou a campanha agora. Amanhã pela manhã falo com você. Te ligo em 10 minutos. Isso aconteceu pouco mais de 1 hora em que a filha desta pobre mulher foi cruelmente, estupidamente assassinada. E ela continua fazendo negócios. Uma verdadeira psicopata, gatinha manhosa, psicopata manhosa, que veio com uma conversa bonita, uma história, trouxe uma irmã aqui que mentiu tanto, que até hoje ela vive querendo se responder. Quase que eu mando ela procurar um psicólogo, porque quando ela viu que o irmão mostrou, ela nem procurou ela. Ela foi com o irmão direto para a delegacia. Cadê a família? Cadê a união da família? Cadê? Houve, sim, um erro em persona. Esses bandidos, eles foram contratados no Rio de Janeiro. Esta mulher, que ora vos apresenta aqui, é o cúmulo da vaidade, do egocentrismo. E vocês são da cidade, sabem muito melhor do que eu. Egocêntrica, esbanjadora, fria como uma pedra de gelo, covarde. Ela nunca gostou daquela senhora ali. Não aceitava porque possivelmente por causa de sua cor. É bem possível que seja por causa de sua cor. E ela foi babá da filha dela. Ela mesmo disse. Ela mesmo falou. Agora, senhoras e senhores, membros do Conselho de Segurança, vamos às perguntas retóricas
que eu peço a vocês que não façam nenhum movimento, nem com a cabeça, nem com a boca, e não foram respondidas. A irmã chegou aqui e disse que é uma família amorosíssima, que se amavam, e que adoravam, e diz que frequentavam a casa. Vocês repararam que só a irmã dela, mentirosa, foi que disse isso? A única vez que sombra é vulgo usado pelo Comando Vermelho. Sombra, avião, mula, cada um tem uma função. O sombra é aquele cara que levanta o território. E ela é tão covarde, vejam só, que ela dava até o trajeto das pessoas e impunha a condição de que não fosse feito na frente dele e dos filhos. E que evitasse as câmeras de segurança. Olha a meticulosidade desta mulher. O alto grau de psicopatia, de maldade. Uma mulher rica. O marido, quando soube, não quis mais saber. Se bem que separaram. Mas não quis mais saber dela, não. Separou. Ela não tinha a mínima necessidade de fazer o que ela fez. Uma jovem com 18 anos, cheia de sonhos, eu vou descrever aqui como o que vocês já ouviram hoje. O que vocês já ouviram hoje. O depoimento de Celiane não, de Ederlan. Vejam só como houve erro quanto à pessoa. Mas o Código Penal diz que o crime é como se fosse praticado contra ela. Por quê? Porque uma vida foi perdida. E eu vou mostrar para vocês no Código Penal o artigo. Duas vítimas. Ela era uma mulher rica, casada com dono de construtora, mas ela não aceitava dividir a riqueza, o patrimônio do marido, que por sinal casou com ela com separação total de bens, já sabendo quem era ela, mas ela sugava. Ela não tem um mínimo respeito, ela não tem a mínima consideração. E o psicopata, senhores e senhoras do júri, ele não consegue ter empatia. O que é empatia? É solidariedade, são sentimentos nobres. Ela está aqui hoje, data máxima vênia, e aí eu não vou chamar de malandragem, vou chamar de estratégia defensiva. Esse júri foi adiado várias vezes, que não era para ter sido, porque ele ficou pronto logo, por estratégia defensiva. Por quê? O povo brasileiro tem um péssimo costume
de que, à medida em que o tempo passa, esquece das coisas. Eu me canso de me bater em Salvador com processos de 12, 14 anos, que a defesa vai jogando para frente, buscando a prescrição, ou então buscando o esquecimento, o perdão social. Sabe por quê? Porque vocês são pessoas normais. Pessoas normais. Mas eu peço encarecidamente a cada um de vocês que olhem aquela mulher. É um zumbi. É um zumbi. Creio que quase todos aqui têm filhos. Imagine perder um filho, uma filha, nas condições que essa mulher perdeu a filha dela. Uma garota alegre, trabalhadora, cheia de sonhos. E olhe como é que acontece o crime. Estava na loja mandando um pedido e no caixa estavam Celiane e Érica. Vocês viram que Celiane contou que ambas estavam juntas no caixa. Vocês viram a foto. Até farda elas usavam, o que serve para confundir mais ainda. Vocês não notaram esse detalhe? Elas usavam farda na loja. Quando ele chegou de moto e veio em direção ao caixa, ele me avisou, apontou a arma para mim e falou que era um assalto e que queria o celular. Eu levantei as mãos e disse: está aqui o celular. Aí ele tirou a arma da minha direção e apontou a arma para a minha esposa e efetuou um disparo em minha esposa. Olhem que essa aqui é a maior prova de que ele ficou em dúvida entre as duas, porque o primeiro tiro foi dado em direção a ela, só que pega na parede. E continuemos. Excelência, pela ordem, Excelência, eu não queria interromper, mas é uma questão de ordem. Por favor, posso? Qual é a questão? Houve uma informação equivocada, porque foi dito por ele, e por Celiane também, que o disparo, primeiro, é na direção de Érica, na parede. Não foi na direção de Celiane. Estou dizendo. O depoimento dele Aqui. no juízo do povo. E, sinceramente, isso não é questão de ordem. Eu não estou criando, eu estou apenas reproduzindo o que está nos autos. Não, passar uma informação equivocada, sim, é questão de ordem. Não. Está nos autos, doutor? Doutor, se decorre de uma leitura aqui, é uma versão de testemunha A, testemunha B, cada um vai ter o direito de explorar no seu momento. Sabe como é o nome disso? Desespero. Mas eu tenho experiência demais para quebrar o meu raciocínio. É muito difícil. É muito difícil. Mas vamos continuar com a historinha. Essa história de terror. Essa história macabra. Aquela é uma mulher macabra. É uma serpente venenosa. Aquela mulher representa um grave risco social. Senhoras e senhores, ela não mandou matar uma pessoa só, não. Ela contratou para matar duas. Uma era próxima. Era a mãe dos sobrinhos dela. Que ela mandou matar simplesmente porque ela não gostava da pessoa. E diz... Excelência, pela ordem. Mas vou parar.
Diga aí, doutor, qual Fica é a à questão vontade. de ordem? A questão de ordem é pedir para que Vossa Excelência mostre nos autos, inclusive para os jurados, no depoimento que o senhor está lendo, aonde é que tem que esse tiro foi disparado em relação a Celiane. Já que o senhor está dizendo que o senhor está reproduzindo, mostre nos autos. Fazendo uso do artigo 480 do Código de Processo Penal. Olha meu tempo. Estou anotando todas as interrupções. Pega aí o depoimento dele, juízo. Juízo. Olha meu tempo. 18h47. Pagundio. Eu vou deixar isso aí para vocês lerem e verem o horário. Ela começa a se comunicar com o bandido que se confundiu. Ele atira em direção a ela. O tiro pega na parede. Tem foto nos autos. E elas estavam juntas. Com a mesma arma. O mesmo biotipo. O que me chama a atenção da frieza dessa mulher é o horário. Pouco mais de 1 hora. Pouco mais de 1 hora, ela liga para os capangas dela e diz: achou? Juízo. Se vocês quiserem vir ver, né? Só vou pedir que não me interrompam mais, né, doutor? Porque foi uma coisa, eu não dei uma palavra durante a fala do interrogatório de vocês e prometi que não falaria. Aqui, ó. Na loja mandando um pedido e no caixa estavam Celiane e Érica. De repente veio um rapaz que chegou de moto e veio em direção ao caixa. Ele me avistou, apontou a arma para mim e falou que era um assalto e que queria o celular. Levantei as mãos e disse: está aqui o celular. Aí ele tirou a arma da minha direção e apontou a arma para... Meu velho. Não, bora. Para ver qual foi a fonte. 179. Pode continuar, procura essa página, por favor, e ver qual foi a fonte. E efetuou aí para minha esposa, e efetuou o disparo e jogou o celular no balcão. Érica se abaixou atrás do balcão, se aproximou do caixa e efetuou outro disparo. Acerta o peito de Érica. Depois vai para trás do balcão e dá outro disparo na cabeça de Érica. E não sai levando nada. Aproximadamente 20 a 25 dias depois, os meliantes entraram em contrato com minha irmã Evanete e através dela entraram em contrato comigo. Eles informaram que o crime ocorreu na minha loja, que não era para ter sido minha funcionária, e sim minha esposa. E que a mandante estava querendo dar continuidade no serviço. Só que eles não queriam mais dar continuidade no serviço, porque foram analisar, eu e minha esposa, e viram que éramos pessoas do bem. Aí eles disseram: meu negócio aqui é matar, eu quero dinheiro. Aí eu disse que eles queriam me extorquir e pedi a eles provas, e eles mandaram as provas. Aí foi que eu entendi que eles estavam falando a verdade e me pediram 25 mil reais.
que era o restante que Line tinha que passar para eles. Aí eu disse que não tinha condições de dar esse valor e fechei o acordo em R$10.000. Aí eles disseram que tinha sido minha irmã Laine que tinha mandado, após o pagamento na quarta-feira, chegou para mim por volta de 70 a 80 mensagens de todas as conversas de Laine, daquele número de telefone, com áudio dela e prints de conversa, e que a relação entre Celiane e Laine era instável, ao contrário do que disse a irmã. Outra questão de ordem. Eu queria que, primeiro, deixar bem claro uma questão para os jurados e para todo mundo que está assistindo. Essa bancada defensiva tem um compromisso com a verdade e, sobretudo, com o seu assistido, que no caso aqui é Elaine Fingergut. Nós não temos compromisso com as vontades do Ministério Público. Nós não vamos atuar conforme o Ministério Público se sente mais confortável. O senhor agora explica para os jurados que isso aqui é um recorte da pronúncia. Que isso aqui não é... Isso é uma degravação da pronúncia, Excelência. Excelência, isso é uma degravação que está na pronúncia. Isso não é o depoimento que consta em áudio gravado, em vídeo gravado nos autos. Excelência, isso eu quero que o senhor só explique para os jurados. Eu não estou questionando, eu só quero que o senhor explique para os jurados o seguinte. Gente, eu estou lendo aqui o que foi escrito na decisão do juízo. Isso aqui não é o vídeo que foi gravado com o depoimento, que eu não sei exatamente por que o senhor não colocou direto da fonte da testemunha. Né? Só deixar isso bem claro para vossas excelências. Vou botar aí o vídeo dele? Pode botar, senhor. Em joelho? Bom, Não, eu vou para ré. bom, doutor, apenas o doutor Galo mencionou o depoimento em juízo. As audiências são gravadas e registradas em meio audiovisual. A pronúncia traz trechos dos depoimentos que foram feitas na audiência de instrução. Então, por isso que foi mostrado aqui o trecho que está incerto na pronúncia, que se trata justamente do trecho no momento da audiência de instrução. Acredito que seja esse. Nós já estamos em 7 minutos aqui, que eu vou acrescentar. Se o doutor ainda quiser continuar, que haja esse bate-bola, eu vou acrescentando os minutos. Aí Pela defesa não tem nenhum problema. Tudo bem. E eu quero que conste em ata que foi feita a referência, a menção, à pronúncia na leitura do depoimento. Não foi feita leitura do depoimento em juízo degravado em outra peça, não foi colocado vídeo, e o Ministério Público, em mais uma questão de nulidade, assim, eu começo a questionar... Doutor, vamos lá. Foi feita a leitura de um trecho da pronúncia. Doutor, vamos ser honestos, doutor. Não foi feita a leitura da pronúncia, doutor. O trecho é do depoimento da audiência de instrução, doutor. Excelência. Que ele fez referência. Não há degravação depois. Tudo bem, doutor, mas eu só peço que conste em ata que houve uma leitura de um trecho da pronúncia por parte do Ministério Público. Só isso. Doutor, está registrado tudo aqui. Vai constar em ata, inclusive, a minha menção, que não se trata de trecho da pronúncia. Se trata de trecho transcrito da audiência de instrução. Vai ficar registrado o requerimento do doutor, assim como ele está fazendo. A defesa está requerendo que seja feita a remessa na ata de audiência que houve menção a trecho da pronúncia. Todavia, o magistrado esclareceu que o trecho lido se trata do trecho do depoimento realizado na audiência de instrução. Não se trata do trecho realizado pelo magistrado ao pronunciar a ré. Certo, doutor? Excelência, aonde está inserido o depoimento que foi lido pelo Ministério Público aqui agora em plenário? O senhor pode informar, por favor? Doutor, eu já esclareci. Acredito, tenho certeza que o senhor compreendeu. Está registrado. Em meio audiovisual, será registrado na ata. O seu requerimento está sendo atendido, doutor. Está sendo registrado. Não somente na ata, está tudo gravado também, doutor. Excelência, eu só estou pedindo o seguinte, para deixar esclarecido para os jurados, só para deixar esclarecido para os jurados, na minha questão de ordem, ainda estou na minha questão de ordem, eu queria só que o senhor dissesse, esse trecho que acabou de ser lido,
ele está inserido em qual peça? Só para esclarecer para os jurados e faz parte do meu requerimento que consta em ata. Bom, esclarecendo mais uma vez, os jurados, os senhores jurados, quando sentam aqui, têm acesso à pronúncia e ao relatório. A pronúncia é de conhecimento dos senhores que está sob a mão de vocês quando sentam as cadeiras. No Código de Processo Penal, existe a disposição que não é permitido utilizar leitura da pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu. Diante da disposição que o Código de Processo Penal traz, é expresso, disposição como argumento de autoridade para prejudicar ou beneficiar o réu. De antemão, eu já deixei aqui analisado que não se trata disso que o doutor está mencionando. A pronúncia é de conhecimento, está com os jurados. O requerimento do doutor foi analisado, está constando na ata de audiência. Se o doutor quiser mais algum esclarecimento, algo mais, doutor? Não, excelência, obrigado. Vocês sabem quem fez essa transcrição? Então, apenas para registrar, doutor, foram 10 minutos que vão ser acrescidos. Se o doutor quiser explorar o vídeo, aí já vai ser por conta do seu tempo dos debates, doutor. A transcrição foi feita pelo magistrado. Agora o senhor acabou de fazer menção à pronúncia como argumento de autoridade, excelência. Pela ordem, excelência, o senhor acabou de passar para os jurados. Eu não me lembro de ter visto um julgamento com tantas nulidades em todos os julgamentos que eu realizei com essa bancada durante a trajetória da gente no júri. Eu não me lembro de um julgamento tão desleal. O senhor acabou de passar para os jurados que quem fez a degravação foi magistrado para poder usar como argumento de que isso aqui é válido. Excelência, O senhor está utilizando o fato dos jurados da plateia ser leiga para poder tentar enviesar o pensamento... Doutor, todos os argumentos aqui do Ministério Público e da Defesa estão constando na ata. Todos os argumentos serão levados em recurso, seja pela Defesa, seja pelo Ministério Público, estará lá, claro. E melhor que tudo do que a ata de audiência, doutores, é a gravação. Está tudo gravado. Ao contrário das outras audiências de outros júris em que não há gravação completa, aqui nós gravamos tudo, doutores. Não há qualquer dúvida com relação aos termos, não há vírgulas, não há trechos vazios, tudo é demonstrado lá nos recursos dos senhores. Se houver nulidades, vai ser reconhecido, doutor. Isso daí caberá ao Tribunal de Justiça, avaliando os recursos dos doutores, e aí vem também, se o Ministério Público quiser também pontuar algo que foi pontuado, que foi trazido, que é algo para ser anulado, isso vai ser avaliado pelo Tribunal de Justiça. E isso levando em consideração sempre o preceito do prejuízo. Nós não estamos em um julgamento final, não existe um resultado ainda, que os jurados irão julgar o processo de acordo com os quesitos. Excelência, mas é uma prerrogativa nossa fazer constar em ato, porque os tribunais superiores, Pronto, quando doutor. arguímos isso lá, eles informam o seguinte, fizeram constar em ata, se não fizeram constar, doutor, a gente perde a oportunidade. Nós estamos constando tudo em ata, doutor. Mas compreendo, doutor, a gente não tem nenhum problema com o fato de isso estar sendo feito. A gente só está questionando porque está parecendo que a defesa está fazendo algo de errado. Para os jurados está passando como se o trabalho da defesa, o compromisso que a defesa tem com o processo, fosse algo de errado. Isso também é argumento de autoridade. Doutor, Então vamos deixar seguir. tudo está sendo registrado, tudo está sendo pontuado. Ao final do júri de hoje, os doutores vão ler a ata. Nós podemos fazer retificações, alterações, todo mundo irá assinar o termo da ata. Ficará constando tudo, doutor. Ninguém vai sair daqui enquanto a ata não estiver finalizada. Elaine nutria o sentimento. Essa é uma peça do Ministério Público. Será que vai ser impugnada também? Aproveite logo. Inveja e raiva em relação à sua cunhada. Não aceitava que o irmão apresenteasse a esposa Celiane por bens materiais, ao invés de dar para ela. Olha o egocentrismo dessa mulher. E vamos mais. Enfim, Laide queria que Ederlando repartisse suas conquistas patrimoniais consigo e não com a esposa. É que surge também que Laide achava que Celiane restringia o contato de Ederlando com a família.
proibido de sair, curtir, ficar com outras mulheres. Além disso, dar boa vida para a esposa. Desse contexto, emerge a motivação torpe, ignóbil, repugnante, abusiva, aversiva. A motivação, pois a inculpada, incluída, por mais que ela tivesse interesse financeiro e sentimento de ódio, mandou matar sua cunhada para afastar em definitivo Celiane e Adelante. Com isso, a denunciada contratou um indivíduo nominado Sombra, Uber, mediante promessa de pagamento em dinheiro. Depois você procura, Lari, para mim, os discípulos em dinheiro para que este matasse Celiane. Porém, na loja comercial também estava funcionária e vítima Érica. Assim, acreditando que Érica fosse a cunhada da increpada, o executor erroneamente concretizou o intento, atingindo pessoas diversas da que se pretendia atingir. Pode ir. Subir mais. Pode ir. De acordo com as investigações, embora tivesse combinado que pagaria 10 mil reais para o executor separ-se a vida de sua cunhada, a inculpada só cumpriu parcialmente o acordo, razão pela qual o autor dos disparos, e resignado com a quebra de acordo feito, procurou o irmão de Lai e lhe confidenciou que esta seria a autora intelectual do delito, apresentando prints e mais prints vindos daquele telefone cujo horário eu mostrei para você e cujas mensagens ela passou dando um esporro no assassino, que se confundiu. E aí vamos. Ressalte-se que Éder Blanco reconheceu a voz de sua irmã nos áudios e o contato telefônico utilizado nas conversações com o executor do crime pertence ao ex-marido da acusada. O telefone ele deu para ela e ela já usava há anos. E a mesma utilizava há anos. Além disso, a partir dos prints, é possível inferir que a increpada queria a morte de sua cunhada, sobretudo quando comenta que o executor atingiu a pessoa errada. Foi a pessoa errada. Olha as fotos que lhe mandei. Ele mandou fotos dela. Ela mandou fotos dela. Vocês sabem por quê? Porque o assassino não era daqui. O assassino veio do Rio de Janeiro. O Rubem foi pegar ele lá no morro, onde a polícia não subia. Mas vamos mais. Para dissimular, lembra de mais um dos traços característicos de um psicopata? É a dissimulação. Para dissimular o elo como mandante do crime, elucidou-se que a inculpada, ao cumprir parte do acordo com Sombra, fez transferências bancárias através da conta corrente de uma empregada doméstica que trabalhava na casa de sua mãe, na tentativa, repises, de suprimir qualquer indicativo que lhe ligasse ao executor. Olhe a mente criminosa desta mulher. Ela se cercou de todos os cuidados
para que não se chegasse a ela. Ela só se esqueceu de fazer o pagamento ao colega bandido. E o bandido recebeu o resto do dinheiro para não ter a família morta do marido da suposta, pretensa vítima, que a vítima é a filha de Dona Edna. E vamos mais. Saliente-se por oportuno que os autos foi praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, já que para dar eficácia à ação e não houvesse tempo de reação da ofendida, a denunciada ofereceu direcionamentos e orientações. Siga por tal lugar. Vá por tal. Cuidado com as câmeras de segurança. Não mate na frente do pai, não mate na frente do marido e nem dos filhos. Já que para dar eficácia não houvesse tempo de reação da vítima, a denunciada ofereceu orientação de modo justamente por conta disso. Justamente por conta disso, o executor conseguiu agir de forma repentina e não ofereceu a chance de esquiva do ataque. Os três estavam do lado de dentro do balcão. Não tinham opção, uma arma apontada para os três. Surpreendendo a vítima, surpresa, em seu local de trabalho, sem dar a esta a possibilidade de reação ou fuga. Demais, sobressai dos autos, que ao encomendar a morte da cunhada, a inculpada perpetrou violência de gênero. Ela agiu dentro do seio da família. É mais uma qualificadora. No âmbito de sua família, ou seja, praticou o crime no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica. Mais um pouco. Tem mais. Tem mais o quê? Tem muita coisa. Falaram que não tinha pagamento. Olha o recibo aqui de Aderlando. Para Amanda. R$7.000. Ele pagou a dívida da irmã. Vocês sabem o que é mais interessante? Ele pagou a dívida da irmã. Dívida esta oriunda da encomenda da morte da própria mulher. Olhe quantas ironias aconteceram nesse processo. Olha, não. Esse processo foi submetido a vários habeas corpus, todos negados. Foi submetido a desaforamento, porque achavam que vocês sete aqui, que representam o Capim Grosso, não tinham condições de julgar esse processo. O tribunal negou, e aliás, o juiz explicou isso muito bem antes de começar o julgamento.
Olha a queima de arquivo. Olha onde sombra. Olha, vocês querem ver sombra? Olha sombra quem é. O carro queimado na garagem e o corpo dele na sala, cheio de balas, cartuchos. Vocês sabem como é que chamam isso no mundo do crime? Aqui é ele. É analfabeto? A assinatura dele aí. Isso aqui é a assinatura de um analfabeto? Deixa eu ver lá. Vamos recapitular. Rixa, não diria rixa, porque aquela pobre mulher era uma trabalhadora. Há 18 horas, não era uma hora desocupada, não. Ela estava ajudando o marido no estabelecimento comercial. E a inveja, a torpeza dela não admitia que aquele homem evoluísse e constituísse uma família. Ele tinha uma família. Ele tinha mulher e filhos. Em momento nenhum, ela pensou na dor que causaria aos filhos daquela mulher, caso ela tivesse conseguido o desiderato dela, que era matar. E ela ainda diz: vá para Salvador e deixe esse para janeiro, outubro, novembro. Outubro já estava no fim, ó. Novembro, dezembro, janeiro. Isso, senhoras e senhores, bote mais uma vez aí, Vanessa. Está nos autos. Eu disponho quantos minutos, doutor? Não, quantos minutos mais? Deixa eu ir. Analfabeto? Sabe quem é aquele ali? Sombra. O intermediário. Sabe por quê? Ela tinha dinheiro. Ela não ia contratar um pistoleiro aqui, que seria facilmente reconhecido. Ela trasladou um de um morro carioca. Ela trouxe, e não foi um só não, porque pelo que dizem os prints, tem mais de um. E é negócio de 50 mil reais para matar duas. Vá para Salvador, que eu estou botando 1.000, e faça o serviço de lá. O daqui só há 3 meses. Eu vou ler para vocês o que é o homicídio mercenário, a psicopata manhosa cometeu. Doente, má.
homicídio qualificado, mediante paga e promessa, mediante paga e por motivo torpe. Olha o que diz a doutrina. O parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, como homicídio qualificado, aquele praticado mediante paga ou promessa de recompensa. O chamado homicídio mercenário, praticado por profissionais da morte. Anjos da morte, como são chamados. Ocorre quando o agente recebe um pagamento. Vocês viram que ela depositava dinheiro na conta de Joana para Amanda? Recebe um pagamento para praticá-lo ou comete apenas porque obteve a promessa de ser recompensado pelo ato, devendo esta ter significado econômico, apesar de opiniões do contrário. Segundo a doutrina, a circunstância qualificadora, sendo elementar do tipo, comunica-se com aquele que paga ou promete a recompensa, como pode ocorrer em qualquer caso de concursos de pessoas. O que quer dizer isso que eu acabei de dizer para vocês? Que a lei diz que quem paga é a mesma coisa de quem executa. E hoje aqui tentaram fazer malabarismos para dizer que não foi a vítima que morreu, e sim a outra. Mas a lei não faz distinção, não, conforme preceitua o artigo 23, 20. Erro sobre a pessoa. Olha o que é que diz a lei. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, e sim as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Na verdade, o que a lei diz, que para efeitos legais, é como se tivesse matado Celiane. Porque o que vale aqui é o dolo e a intenção de matar. E eu pergunto a vocês, o que é que aquela mulher rica, ostentadora, milionária, vaidosa, que vocês, melhor do que eu, sabem quem era, que eu não moro aqui, mas vocês moram, e vocês sabem, vocês trazem consigo informações que eu não tenho. E vocês sabem muito bem que ela praticou o crime premeditadamente. A premeditação denota no agente alto grau de periculosidade. Pessoas como essa não merecem viver. Não é doença, não. É maldade. É psicopatia. É ter prazer em conseguir o seu desiderato, matar.
foi essa só, mediante paga ou promessa, o crime foi pago pela metade, ela só pagou 50%. Por quê? Porque matou a pessoa errada. Era para ser sua mulher. Ela não pagou. E toda a família dela sabia que ela tinha feito isso. Tanto que procuraram a polícia e não falaram com ela. Por quê? Senhoras e senhores, membros do Conselho de Sentença, respondam para vocês. Se é uma família, um caso tão grave quanto esse, qual é a primeira providência? Reunir a família, até mesmo para admoesteá-la. Mas vocês sabem por que não fizeram isso? Porque tiveram medo dela. Inclusive a que esteve aqui hoje. Eles preferiram esperar a polícia, procurar a polícia e esperar que a justiça decretasse a prisão dela. Outra coisa me chamou a atenção nesse processo. Ela se divorcia do marido rico. É um grande empresário, um dos homens mais ricos de Salvador, dono de construtora de prédios. São 2 irmãos judeus, uma família de judeus. Quando ela se separa, procura aí para mim, Lari, a certidão de nascimento e de separação. Ela muda o nome totalmente. Ela deixa de ser Ederlaine e passa a ser Laine. Tudo dentro do que prevê a lei. Mas parem para pensar. Ela tinha documentos antigos com o nome antigo. Se ela guardou esses documentos e não entregou e mudou, ela ficou com 2 identidades. Com a identidade de solteira e a certidão de nascimento antiga, se ela tivesse em casa, ela podia tirar um passaporte e fugir do país. Dinheiro ela tinha? Não. Dinheiro ela tem. Porque vocês nem imaginam as mordomias que ela tem dentro da cadeia. Mas eu sei. O promotor de justiça tem acesso a esses dados. Muito dinheiro. Agora imagine ela solta, perambulando por aí. E o crime é covarde. Você achou aí? Isso é no início, quando se pensa. Olhe como ela é sórdida, é subreptícia, uma víbora, uma serpente venenosa. Ela arma o crime de uma forma que vai parecer um latrocínio. O que é que acontece?
O indivíduo estava de moto, não era daqui, ninguém conhecia. Capim Grosso é conhecida pelo número de estradas que tem, que levam para vários lugares. Não iria pegar ninguém. E se ela morre, o crime capitulado seria um latrocínio. Sem solução. Sabe por quê? Porque ela ia pagar a sombra, o comparsa dela, o comparsa Rubem, bandido, traficante, que teve a morte que teve. E eu quero que vocês façam uma pergunta de novo a vocês. A quem interessava a morte de Sombra? Respondam para vocês verem. Se Sombra é o elo de ligação entre ela e o crime. Sombra morre. O carro é incendiado. Ele é fuzilado. Vocês viram o número de cartuchos que tinha? O crime foi premeditado. Os dois. O de lá vai chegar na minha mão. Porque não chegou a concretizar também. Mas o dela concretizou. Mas aí é outra história. Ela está sendo julgada pela morte de Eliane, né? Érica. Uma jovem de 19 anos. E ela utilizou-se de quê? Além da torpeza, mediante paga. Os recibos estão nos autos. Aqui, ó. O nome dela é de solteira. Aqui. Passe para outra. Olha como ficou o nome dela. Ela é muito. E aí eu tenho que elogiar. Porque é uma característica de todo psicopata. Ele tem um QI assim. Para atingir, para obter o que eles desejam, eles sentem prazer. Eu estudo esses criminosos há mais de 20 anos. Porque tem crimes como esses que a gente fica tentando entender a que grau de a que capacidade de maldade, de crueldade, de perversidade, de falta de empatia. Gente, ela não respeita nem a família. Era a mulher do irmão que falou tudo aqui hoje, naturalmente. E ele disse que o tiro pegou na parede, e vocês ouviram. E que depois elas foram para o balcão. Ele dá um tiro no tórax de Érica. Para vocês verem que era missa encomendada mesmo, ele se debruça no balcão e dá o que se chama no mundo criminoso de tiro de misericórdia, não. É o tiro de certificação. Porque um tiro no peito ela poderia sobreviver. Mas ele vai lá e está na cabeça, porque na cabeça não sobrevive.
Se era um latrocínio, por que não se levou nada? Nem o celular que ela jogou sob o balcão. Não se levou um centavo. Gente, vamos começar a pensar. No primeiro momento do processo, está como um latrocínio, cuja autoria está sendo investigada. Porque ele anuncia um assalto. Mas por quê? Porque ela se preocupou em que fosse feito dessa maneira. Para que parecesse um assalto, um latrocínio, e o matador não era da região. Quem era da região é quem andava pelas sombras. E que quando ele denuncia a polícia, pouco tempo depois, quem sabia de tudo aparece morto. Quem é que sabia desse engendramento criminoso de Ederline? Só uma pessoa sabia: o intermediário. E isso aqui é o que a gente chama no direito criminal de queima de arquivo. Eles pensam que são inteligentes, e são, mas não são mais inteligentes do que muita gente. E quem é que traz a notícia desse bárbaro crime ao conhecimento da sociedade? O irmão dela, criado junto, e que ela tinha amor? Não. Ela tinha uma fixação doentia, sabe-se lá de qual natureza. Uma coisa é certa: ela nunca tolerou aquela mulher ali. Nunca. Ela comemorou a morte dela, pensando que ela tinha morrido. Ela comentou em família que ainda iria no enterro dela. Vocês já imaginaram que vocês caírem na história da carochinha que foi contada aqui por ela hoje? Ela sai mais forte e poderosa, porque ela ainda tem muito dinheiro. E a primeira vítima vai ser aquela mulher. Isso sem falar em eventuais vítimas que possam vir. Qualquer coisa que atravesse no caminho dela, ela é limina. Eu peço a vocês que fiquem-se no horário. A moça tinha acabado de morrer e ela estava dando esculacho. Esculacho no assassino. Que tinham dois. Tinha o de Salvador e tinha o de Capim Grosso.
que o Sombra foi buscar onde? No Rio de Janeiro. Quem é que tinha dinheiro para isso? É Derlando, coitado. Um pobre trabalhador. Não, a gatinha manhosa. Quem tinha poder? A gatinha manhosa. Quem tinha dinheiro? A gatinha manhosa. E ela premeditou cada passo do crime e se revoltou e não pagou o restante. E os bandidos extorquiram o irmão dela, porque o serviço não foi completado. O serviço seria completado em janeiro. Venham para Salvador, que eu estou depositando 1.000. E ele vai, e ninguém procura ela. Até hoje, eu me pergunto por que eu não falei. Você sabe por que ela não falou com ela? A irmã? E nem ele, porque sabiam que foi ela. Porque quando acontece um fato como esse, a primeira coisa que a família faz é se reunir. Ainda mais uma família que se diz amar tanto uns aos outros. Ele ficou com medo de perder a vida, porque estava sendo extorquido, e aquela estava com a espada sobre a cabeça, jurada de morte por uma psicopata. Senhoras, senhores do júri, meu tempo está 3 minutos. Eu vou, infelizmente, doutora, terei que tornar a réplica, porque eu tenho que explicar ainda coisas para vocês. Esse é um crime que choca qualquer ser humano. Eu garanto que na cabeça de qualquer um de vocês é terrível imaginar. Ela liga 1h30. Você errou. Mas vocês viram como foi que errou? Além da semelhança física, eu não tinha prestado atenção que elas usavam farda. Elas usavam farda. São parecidas? Não, mas uma junto da outra. Sim. E ele atira nas duas. Só que o primeiro tiro não pega naquela. Quando ele vê a outra se aproximar do balcão, ele dá um tiro no peito. Uma jovem, uma vida inteira pela frente. Aqui uma banca repleta de profissionais. Aqui 2 defensores da vida. Falamos pelos mortos inocentes. Defendemos a vida para amenizar, pelo menos em parte, a dor que essa mulher. Vocês pensam que ela está viva? Quem perde um filho, morre. Porque a natureza foi feita para os filhos enterrar os pais. E não os pais enterrar os filhos. Minha mãe perdeu filhos, minha mãe está ficando meio louca. Estava até conversando com o doutor Marcos. Um irmão meu morreu de Covid. Minha mãe não aceita a morte dele até hoje. Agora imagine morrer covardemente. Pronto, doutor. Por conta... Foi mal, doutor.
vítima da ação, do planejamento de uma psicopata. Eu peço a vocês, ouçam tudo o que a defesa tem para dizer. Obrigado, doutor. Viu? Ouçam atentamente, porque eu tenho certeza que não vai convencer nenhum de vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Agora vamos fazer uma breve pausa, 5 minutos para os jurados irem ao banheiro e vamos continuar com a defesa.